Olá amigos, Alvio Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e no vídeo de hoje, mais uma vez, vamos fazer um comentário de como está o mercado. Se você é assinante da nossa newsletter, você já deve ter recebido no seu e-mail um Market Update desse mês, que a gente manda ali sempre antes do dia 15 de todo mês. E lá tem muito detalhe, não somente detalhes sobre o mercado como um todo, mas a gente fala um pouquinho de cada cidade e tem muita informação de inflação, enfim. Analisem, vejam, estudem e utilizem aquilo ali para as decisões de vocês de compra dos próximos meses. Mas eu gosto sempre de vir aqui e falar um pouquinho do que eu acho, do que eu tenho visto e do que tem acontecido nesses últimos 30 dias aqui na Capita. Bom, não tem como a gente não começar, não tem como a gente não falar nesse vídeo sobre as taxas de juros, que sim, oficialmente subiram. Não somente a taxa de análise, que é o que a gente vinha falando no mês passado, a taxa de juros de fato. A gente teve uma subida de mais ou menos entre 0,3% a 0,5% nas taxas fixas. E por que a taxa fixa é uma taxa tão importante para a gente, para nós brasileiros? Porque, em geral, quando a gente vai comprar nosso imóvel, muitas vezes a gente não tem os 20% de depósito e a taxa fixa é aquela que se mantém independente se você está pagando 5% de depósito ou 20% de depósito. Então, sim, o aumento das taxas fixas, eles impactam nós brasileiros no momento da nossa compra. Alvi, o que a gente está vendo, o que a gente deve ver aí nos próximos 3 a 4 meses de taxas fixas? Então, a gente ainda está tendo vários bancos se pronunciando, toda semana a gente tem aí um banco que se pronuncia, mas eu imagino que a gente deve parar com as taxas fixas ali em torno de 2,3 a 2,8, do ponto de vista de 2 ou 3 anos fixos, tá? Então é isso que a gente deve acabar estacionando ali nos próximos meses. Bom, a boa notícia é que essa taxa ainda é inferior a taxas que existiam lá em 2017, 2018. Então ela ainda está bem abaixo do que a gente tinha no passado, que era 3,2, 3,3. Então sim, ainda tem baixa taxa de juros. E obviamente, para vocês que ainda não estão acostumados, a gente está falando de taxas anuais, tá? Então elas devem estacionar ali em torno de 2,4 a 2,8 por ano. Agora, as taxas variáveis, elas estão tendo um processo inverso. Elas estão caindo e temos bancos aí oferecendo taxas variáveis a partir de 1,99. Contudo, a taxa variável, sim, ela é diretamente proporcional à quantidade de depósito que você coloca ou à quantidade de endividamento do teu imóvel. Nossa, Alvi, mas eu queria ter acesso a essas taxas variáveis. Gente, o fato da gente começar com a taxa fixa, muitas vezes, não quer dizer que daqui a 2 ou 3 anos, na hora da revisão do financiamento de vocês, a gente não possa ali mostrar para o banco que o imóvel apreciou em valor e agora a gente tem acesso a essas taxas mais baixas com esses endividamentos inferiores a 80%. Mas é claro, tem que estar sempre ali pensando e vendo como que vai estar o mercado naquele momento. Como eu falei no mês passado, 1º de novembro, a taxa de análise subiu, isso oficialmente aconteceu, e sim, não necessariamente para quem está comprando o primeiro imóvel, mas quem está comprando ali o terceiro, o quarto imóvel, vai sim ser impactado, e a gente está tendo aí que ver bancos muitas vezes especializados. De novo, não para o teu primeiro imóvel, mas às vezes no terceiro, às vezes no quarto imóvel, a gente de fato vai precisar ter uma conversa ali estratégica de que banco vai ter que trabalhar, mas isso é uma realidade. Com esse aumento da taxa fixa e com esse aumento da análise, o que sim a expectativa é que o crescimento desacelere, tá? A gente não está vendo nenhum tipo de previsão de queda, mas sim uma desaceleração. E essa desaceleração, na minha opinião, ela é muito bem-vinda, porque, como vocês sabem, a gente estava tendo aí um crescimento que eu não acho que seria não seria sustentável por muito tempo. Então, oficialmente, quando a gente fala nas principais cidades, Sydney, Brisbane e Melbourne, a gente tinha aí Sydney com 28% de crescimento, Brisbane com 22% de crescimento anual e Melbourne com 17%, a gente falando em casas. Quando a gente fala em units, o crescimento das units são sempre um pouquinho defasado, Sydney vem com 11%, Brisbane com quase 9% e Melbourne com 8% ao ano. Os crescimentos de 2 dígitos, eles são muito bons, pontualmente, 1 ou 2 anos de crescimentos de 2 dígitos,
mas quando a gente fala de muitos anos, ou quando a gente chega aí acima de 20% ao ano, na minha opinião, é um crescimento insustentável que muitas vezes pode fazer ter muito mais pontos negativos do que positivos, caso isso siga acontecendo por muito tempo. Bom, a expectativa é de desacelerar, a gente sabe que tem aí uma grande incógnita, que é a abertura das fronteiras, a gente vai ter um influxo grande de australianos voltando, e aí, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer quando esse pessoal chegar, se a gente vai ter um novo boom, um novo pico, porque, obviamente, esse pessoal tem que ter onde morar, tá joia? Mas, bom, vejam lá no nosso newsletter, tem muito mais informação, tem muito mais detalhe, tem informação de cada uma das cidades. Ficou com dúvidas, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo. Se quiser marcar uma reunião, é só entrar lá no nosso site e buscar o melhor dia e horário para vocês. Vai ser um prazer ajudar vocês nesse próximo passo, que é a compra do imóvel de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.